Novamente, boa noite. Me chamo Tainara, vou dar início à aula sobre colecistite hoje, junto com a Isadora, certo? E eu trouxe esse caso para a gente poder ter um disparador, né, na nossa discussão. É uma paciente do sexo feminino, de 41 anos, branca, recepcionista, católica, procedente e residente em Salvador, Bahia. Ela procurou atendimento médico com queixa de dor abdominal em cólica em quadrante superior direito, há 7 dias, com piora nos 2 últimos dias, associada a anorexia, náuseas e episódios de vômitos. Ela informa que a dor piora se alimentar, e numa escala de 0 a 10, essa dor chega a 7. Por vezes, essa dor tem uma irradiação para a região epigástrica. Ela nega fatores de melhora e nega alterações em urinofeses. Ao exame físico, a paciente encontrou-se em regular estado geral, lúcida, orientada no tempo e espaço, anictérica, acianótica, febril, com 38 graus, corada, moderadamente desidratada, eupneica, normocárdica e normotensa. Bom, no exame de abdômen, ela tinha um abdômen plano, com ruídos hidroaéreos presentes, estava flácido, porém estava dolorosa a palpação superficial e profunda no hipocôndrio direito, com sinal de Murphy positivo. Então, antes de chegar na colecistite em si, eu achei que era interessante a gente fazer essa introdução sobre a colelitíase, né? Que é basicamente a formação de cálculo nas vias biliares. Cerca de 10 a 15% dos pacientes têm esses cálculos e nem todo mundo vai ter sintomas. Às vezes a pessoa passa a vida toda com cálculo lá e só encontra como achado acidental, porque ela foi fazer uma ultrassonografia de abdômen por um outro motivo. Esses cálculos, eles podem ser formados porque eu estou tendo um excesso de liberação na bile de alguma coisa, pode ser de bilirrubina, pode ser de colesterol, ou então porque eu tenho uma estase na minha bile, então eu não estou eliminando, e aí quanto mais tempo essa bile fica ali na vesícula, mais ela vai reabsorvendo e ficando supersaturada, né? Isso faz com que as substâncias vão precipitando e formando agregados. Então, a gente tem os cálculos, tem 3 tipos de cálculos. Os amarelos, que são formados por colesterol, eles são formados na vesícula. E aí existem alguns pacientes que são mais propensos a ter esse tipo de cálculo, né? Que são pacientes obesos, pacientes que têm muitos hormônios femininos, com uso de anticoncepcionais, ou pacientes multíparas, por exemplo, justamente por esse aumento de colesterol que eles têm, mas também por um efeito da progesterona, que pode causar essa estase maior da bile. Pacientes com diabetes também, porque também podem ter essa estase maior. E aí, esses cálculos amarelos, eles são 90% dos que a gente costuma encontrar, né? A maioria realmente são os cálculos de colesterol. E aí é importante saber que eles não são radiopáticos normalmente, porque, por exemplo, se eu fizer uma radiografia, eu não vou encontrar. Então, existem exames mais adequados para a gente buscar esse tipo de cálculo. A gente também tem os cálculos pretos, que são formados também na vesícula, só que eles são formados por bilirrubina, depois que ela é meio que metabolizada. E aí ocorrem quem? Em pacientes que têm hemólise crônica, porque eles têm muita produção, né, de bilirrubina direta, e aí isso acaba gerando uma bile bem saturada. E pacientes com cirrose hepática, esses cálculos eles também são radiopáticos. E a gente tem os cálculos castanhos, que também são formados por derivados da bilirrubina, só que a diferença deles é que eles são formados nos ductos biliares. Então, é quando eu tenho alguma alteração naquelas vias biliares que faz com que eu tenha uma estase crônica, cistos intrahepáticos, alguma alteração iatrogênica que está fazendo com que eu tenha estase. E esses cálculos, eles também podem ser identificados na radiografia. Bom, a gente sabe quem são os pacientes que mais podem ter a colelitíase, mas quais são os pacientes que têm mais risco de ter uma complicação com isso? Primeiro, os pacientes que têm cálculos muito grandes, porque além desse cálculo ele poder formar uma fístula, né, e acabar caindo ali no intestino, formar o ilho biliar, que a gente vai falar posteriormente, esse cálculo também gera uma irritação crônica ali na vesícula que deixa ela mais propensa a formar carcinomas. Mas existem outras complicações
Outros pacientes também estão mais propensos a ter complicações. Então, pacientes com cirurgias digestivas prévias, com distúrbios de esvaziamento. E aqui se repete o paciente com anemia hemolítica, porque muitas vezes você não vai conseguir diferenciar de cara se ele está realmente com um quadro de colelitíase ou colecistite, está tendo, ou então a cólica biliar, né? Ou se ele está tendo crise falcêmica. Então, esses pacientes a gente tem que ter muito alerta. Bom, agora sim, finalmente entrando na colecistite mesmo, né? A colecistite, como o nome diz, né, é essa inflamação que ocorre na vesícula. Essa inflamação vai ocorrer quando a gente tem alguma obstrução nesse ducto cístico ali no infundíbulo que vai impedir essa saída da bile. E essa inflamação, ela ocorre de uma maneira mecânica, justamente quando eu tenho, por exemplo, um cálculo, e aí isso provoca um edema, vai inchando aquela vesícula, e essa vesícula pode ficar com a pressão tão aumentada que isso ultrapassa a pressão de perfusão, e eu posso complicar com isquemia, uma necrose. Eu tenho também uma inflamação química, quando eu tenho uma estase nessa bile, que ela possui lectina, e aí quando ela passa por muito tempo, ela acaba sendo alterada pela fosfolipase, e isso faz com que ela vire lisolectina. E a lisolectina, ela causa uma irritação àquela parede da vesícula. E além disso, a gente também pode ter um estado inflamatório provocado pelas bactérias. Como a vesícula está ali muito pertinho do duodeno, do cólon, às vezes as bactérias podem acabar migrando e gerando uma resposta inflamatória mais acentuada. Quais são essas? Geralmente são gram-negativos, né? A gente pode ter também anaeróbios, geralmente, então, E. coli, Klebsiella, algumas referências falam de streptococcus, Clostridium, Pseudomonas, certo? Se eu estiver falando muito rápido, vocês falem. Então, como eu disse, a gente precisa ter uma obstrução, né, para gerar essa colecistite. Na maioria das vezes vai ser um cálculo mesmo, vai ser realmente oriundo da colelitíase. Mas a gente pode ter também essa obstrução provocada por alguma iatrogenia. Fiz uma manipulação das vias biliares, isso gerou uma estenose, e a bile não está conseguindo ser eliminada. Eu posso ter também um tumor de vesícula que está obstruindo aquele infundíbulo. Geralmente, esses tumores são percebidos até justamente por causa da colecistite, que acaba causando. E não é tão comum, mas também se fala sobre infecção, porque o Ascaris lumbricoides, ele pode acabar, ele vai procurando os buraquinhos para ele entrar, né? E aí ele pode acabar obstruindo ali o ducto cístico. Esse clonox não é muito comum na nossa realidade, né? Ele está mais no cenário ali da Ásia. E a gente pode ter também a colecistite alitiásica. O que ocorre? Ela vai acontecer em pacientes que estão acamados, que estão na UTI, eles estão com quadros graves, alguma doença muito grave, queimaduras extensas, e esse paciente está ali com a nutrição parenteral. Então, tudo isso faz com que ele não tenha um estímulo para contrair aquela vesícula dele. Então, a bile está ali estagnada. Com isso, eu vou tendo essa reabsorção, né? Como eu disse, é algo natural, e eu posso formar uma lama biliar que gera essa obstrução. Então, esse paciente, ele pode vir a ter sintomas semelhantes à colecistite por cálculos, só que geralmente ele é um paciente que não vai poder te relatar isso. Geralmente ele está até em ventilação mecânica. Então, como é que eu vou perceber? Uma elevação da proteína C reativa ou uma febre de origem específica. Então, você vai ter que investigar o que está gerando aquela alteração, né? Bom, como eu disse, eu posso ter um quadro clínico semelhante à colecistite causada pelos cálculos, mas eu não tinha explicado ainda para vocês como é que esse paciente vai se apresentar, né? Bom, eu achei interessante primeiro trazer essa diferenciação, que seria a cólica biliar, o que seria a colecistite aguda. A cólica biliar é quando eu tenho essa obstrução pelo cálculo, que é transitória. Então, eu vou ter também uma dor em quadrante superior direito, eu vou ter também uma leve sensibilidade abdominal,
Mas eu não costumo apresentar febre, não costumo ter leucocitose, e o mais importante é que esses sintomas não vão durar mais do que 6 horas. Já a colecistite aguda é quando eu tenho uma obstrução ali que está persistindo, né? Então, esse paciente vai ter sintomas que duram mais do que 6 horas. E aí, ele vai ter essa dor intensa, súbita, em quadrante superior direito. Essa dor, ela pode vir também para a epigástra, mas pode irradiar também para o dorso, né? Na região interescapular, pode irradiar para o ombro. Esse paciente costuma ter mais sensibilidade abdominal, como a gente viu lá no caso, né? A palpação. E vai ter o sinal de Murphy, vai não, né? Ele pode ter o sinal de Murphy, que eu vou mostrar para vocês um pouquinho depois como é que ele pode ser identificado. Esse paciente pode ter uma febre, geralmente, só que essa febre não deve ser muito elevada. Se eu tiver uma febre muito alta, eu já vou suspeitar que ele pode estar tendo uma complicação. Da mesma forma, a leucocitose. Eu costumo ter uma leucocitose ali entre 10 a 15 mil. Se eu tiver muito mais do que isso, eu já vou ligar meu alerta, porque ele pode ter complicado. E aí, na questão da ultrassonografia, quando eu tenho somente uma cólica biliar, eu costumo ver os cálculos, né? Mas na colecistite eu tenho outros achados. Eu vou ter um espessamento da parede da vesícula biliar, eu vou ter um líquido pericolecítico, desculpa, um líquido ali ao redor da vesícula, certo? Então, o sinal de Murphy, ele é identificado quando você faz a palpação ali no encontro entre o rebordo costal e a linha do músculo reto abdominal, da lateral. E aí você deve pedir que o paciente expire, e aí quando ele inspirar, você vai palpar. Quando ele estiver chegando, ele vai parar de respirar espontaneamente por causa de uma dor intensa que ele vai sentir, né? Então, o sinal de Murphy em si não é a dor, mas essa parada da respiração. Você vai dizer que é uma colecistite só quando ele tiver o sinal de Murphy, quando você palpar ali o ponto cístico? Não. Esse é um sintoma que ele é quase patognomônico, mas ele é pouquíssimo sensível. Então, existem outras coisas que a gente pode identificar antes disso. Outras coisas que esse paciente pode apresentar. Como eu disse, essa vesícula vai ficar muito inchada, né, muito edemaciada, então eu posso ter uma massa palpável, até porque essa resposta inflamatória também vai acabar mobilizando o aumento ali ao redor, e aí tudo isso gera essa massa palpável no hipocôndrio direito, que é o sinal de Courvoisier Terrier, né? Ele pode ter náuseas e vômitos, como a nossa paciente apresentou, anorexia. Agora, a icterícia não é um sintoma comum. Eu coloquei essa imagem porque alguns pacientes podem até ter um aumento leve de bilirrubina por conta desses linfonodos que estão aqui ao redor, né? Quando eu tenho uma inflamação na minha vesícula, eu posso acabar gerando um aumento desses linfonodos que podem acabar obstruindo levemente o ducto colédoco. Mas, no geral, se eu tiver uma icterícia, eu já vou pensar que esse paciente está complicando, que ele está com alguma outra situação, então eu vou investigar mais. Quais são essas situações que podem provocar a icterícia, que eu devo me preocupar? A síndrome de Mirise, ou uma coledocolitíase, que é essa obstrução no ducto colédoco, mas eu posso pensar também em uma pancreatite ou uma neoplasia, quando é uma icterícia progressiva, né, mais duradoura. Posteriormente, eu vou falar um pouco mais sobre a síndrome de Mirise, tudo bem? E aí, com relação aos exames, o que eu posso pedir para esse paciente, o que eu vou encontrar? A primeira coisa que eu vou pedir é uma ultrassonografia de abdômen. E o que eu posso encontrar nesse paciente, né? Eu vou ter um espessamento na parede da vesícula maior do que 4 milímetros. Eu posso identificar um líquido perivesicular. Vocês estão vendo meu mouse? Estamos sim. Pronto. Eu posso identificar esse líquido perivesicular, né, que indica que está tendo ali realmente uma resposta inflamatória. Eu posso identificar o próprio cálculo, e aí eu vejo uma imagem ecogênica com uma sombra acústica posterior,
E esse paciente pode também ter o sinal de Murphy ultrassonográfico, que é da mesma forma, só que com o transitor do ultrassom, né? Quais são os outros exames que podem ser solicitados? A cintilografia, ela é sempre falada por quê? Porque ela vai ser mais sensível, mais específica, para identificar uma colecistite. Só que ela não é um exame acessível, então eu não vou pedir para todo mundo. O que é esse exame? Basicamente, eu vou injetar um contraste na veia mesmo desse paciente, e esse contraste ele é excretado pela bile. Então, depois de 60 minutos, eu vou ver se essa bile está preenchida com o contraste ou não. Nesse caso aqui, a gente pode ver que a bile foi preenchida, né? Então, eu não tenho uma colecistite. É que eu não tenho uma obstrução ali permanente. Já que não. Aqui a gente não consegue ver a vesícula preenchida. Então, isso é bem sensível, bem específico para uma colecistite. Mas, como eu disse, é uma coisa que às vezes você vai pedir só se você tiver uma dúvida diagnóstica. Não é comum. Questão de laboratório. Eu ouvi uma... Ah, não, desculpa. Laboratório. Existem algumas substâncias que podem ser identificadas que podem direcionar mais o nosso diagnóstico, né? Então, eu posso ter um leve aumento de fosfatase alcalina, de gama-GT, de transaminases. Como eu disse, a bilirrubina ela pode estar um pouquinho aumentada, mas, no geral, se ela tiver uma elevação acentuada, você vai procurar se tem alguma complicação. Da mesma forma, os leucócitos, né, até 15 mil, Da mesma forma, os leucócitos, você vai encontrar eles de 10 a 15 mil, se for mais do que isso, você vai pensar numa complicação. E a PCR também, a proteína C reativa, especialmente nos pacientes que você suspeita de uma colecistite alitiase, que ela é muito importante, porque ela vai ser bem sensível para essa resposta de que esse paciente está com uma inflamação. Você não sabe ainda onde, né? Mas aí você vai investigar melhor onde é que isso está acontecendo. E aí, eu falei várias coisas que esse paciente pode ter, né? Mas como é que eu vou afirmar? Não, esse paciente realmente é a colecistite que ele tem. Existe essa diretriz, esse protocolo que foi feito de Tóquio, e basicamente ele fala que eu preciso ter um de cada desses achados. Eu preciso ter um sinal local de inflamação, um sinal sistêmico de inflamação e um achado de imagem. Então, quais são esses sinais locais de inflamação? Eu posso ter o sinal de Murphy, como eu disse, ele tem uma especificidade alta, mas quase nada sensível. Então, não espere um paciente ter sinal de Murphy para dizer que ele tem uma colecistite, porque você vai comer bolo. Ou simplesmente, o que é mais comum, né, um paciente que está com uma dor, uma sensibilidade no hipocôndrio direito ou uma massa. Então, basta ter um desses e um sinal sistêmico de inflamação, que pode ser a febre, como eu falei, geralmente uma febre não tão elevada, né, ali por volta de 38 graus, uma PCR também, acima de 6, uma leucocitose, e os achados de imagem, como eu já falei, né, os achados ultrassonográficos, ou por acaso de uma cintilografia, enfim. Então, eu trouxe aqui o caso de volta, com os achados dos exames dessa paciente. Foi feito um hemograma, e aí no leucograma dela tinha 13 mil leucócitos, sem desvio à esquerda, sem alterações de amilase, lipase normal, as transaminases normais, bilirrubina também, tranquilo. Na ultrassonografia abdominal, foi visto que ela tem um espessamento da parede da vesícula biliar de 6 milímetros. Então, a gente viu lá, né, que a partir de 4 milímetros já é um sinal de uma colecistite. Além disso, ela apresenta as imagens esféricas hiperecogênicas com sombra acústica posterior, que é sugestivo de litíase, e ainda tinha o sinal de Murphy ultrassonográfico positivo. Então, com base nesses achados do exame físico, da ultrassonografia, associados ao quadro clínico da paciente, foi realizada a internação hospitalar com suspeita de quê? Da colecistite aguda. Mas quais são as outras coisas que eu poderia pensar que essa paciente poderia ter? Basicamente,
doenças, problemas que possam ocasionar uma dor no hipocôndrio direito, né? Então, uma úlcera péptica perfurada, por exemplo, mas os achados demais seriam outros. Ela, muito provavelmente, uma úlcera do adenal, por exemplo, ela sentiria, ao longo da história dela, não uma piora se alimentar, mas sim uma melhora. Além disso, eu poderia pensar se é uma hepatite, se é um abscesso hepático, poderia pensar numa colangite, uma pancreatite aguda, mas aí nos exames, por exemplo, ela não tinha elevação de amilase, não tinha elevação de lipase. E algumas coisas também extrahepáticas, né? Uma pneumonia de base direita, ou até uma isquemia de miocárdio em algum paciente que costume ter sintomas inespecíficos, sintomas atípicos. Bom, e quais são as complicações que eu posso ter numa colestite aguda? A primeira delas seria a colestite aguda gangrenosa, que é o quê? Quando eu tenho essa formação de pus, um abscesso nessa vesícula, porque eu tive uma colonização, né? Como é que esse paciente vai se apresentar? Aí sim eu vou ter uma febre bem mais elevada, eu vou ter uma leucocitose bem acentuada, uma dor bem intensa também, súbita no quadrante superior direito, e uma prostração. E quais são as complicações que esse paciente pode ter por conta dessa gangrena, né? Esse paciente pode vir a sofrer com uma sepse ou até uma perfuração. Uma coisa, assim, bacana é que essa perfuração, ela pode ser meio que tamponada pelo mento, fazendo com que não extravase aquela bile para o peritônio tão intensamente. E aí, como é que a gente vai fazer o tratamento desse paciente, né? Basicamente, o paciente que está com a colestite aguda gangrenosa, ele precisa fazer uma colestectomia de forma emergencial, além de iniciar antibiótico terapia. Um paciente que estiver muito instável, ele pode não suportar, né, essa colestectomia. Então, eu posso pensar em fazer uma colecistostomia e drenagem do abscesso. Então, eu vou drenar, aliviar aquele quadro de obstrução, e aí fazer posteriormente, quando ele tiver com um quadro clínico melhor, essa colecistectomia. Aqui a gente pode ver alguns achados, né? Essa perfuração, aqui o descolamento da parede da vesícula. Outro problema que a gente pode ter, a colecistite enfisematosa, que é basicamente quando a vesícula acaba sendo colonizada por bactérias produtoras de gás. E aí, geralmente são anaeróbios, principalmente o Clostridium. Eu vi uma referência que falava também sobre E. coli, mas o principal seria o Clostridium mesmo. E aí, gera essa formação de gás, tanto no lúmen da vesícula, mas também na parede. E essa é uma complicação que é mais comum nos homens que são idosos, diabéticos, os pacientes que estão mais imunossuprimidos, né? E para identificar como eu tenho essa formação de gás, eu posso identificar com a radiografia, com a tomografia, e da mesma forma, eu tenho que tratar de forma emergencial, preciso fazer uma colestectomia desse paciente e iniciar a antibiótico terapia. Como eu disse, né, que eu ia voltar numa das causas da icterícia, que é a síndrome de Merise. O que é a síndrome de Merise? É quando eu tenho esse cálculo na vesícula e ele acaba obstruindo as vias biliares principais. Então, ele pode acabar impactando aqui no infundíbulo e impedindo essa passagem normal da bile. Então, por isso que esse paciente pode ter uma icterícia. Existem esses 4 graus de uma síndrome de Merise, que vai depender do quanto ele está obstruindo, né? Então, aqui, o grau 1, esse cálculo ainda está no infundíbulo. No grau 2, eu já tenho a formação de uma fístula, e ele obstrui até 1/3 do ducto colédoco. No grau 3, eu já tenho uma obstrução de 2/3 desse diâmetro. E no grau 4, eu já tenho mais do que 2/3. Eu posso ter até uma obstrução total, né, desse ducto. E para fazer o diagnóstico, eu vou poder ver na ultrassonografia que ele tem esse cálculo, eu vou poder ver uma dilatação das vias biliares acima do cálculo, mas também pode utilizar os exames, né? Uma CPRE,
a colangiografia transhepática percutânea ou a colangiorressonância. O tratamento também deve ser feito a colestectomia com muito cuidado para não gerar uma lesão no ducto colédoco. Em alguns casos, como eu disse, ele está ali já formando uma fístula, né? Então, em alguns casos, você pode precisar atuar no ducto colédoco também. Então, ele pode precisar colocar um dreno de Kerr, ou às vezes até fazer uma derivação bilhodigestiva. Eu vou conectar direto para essa eliminação ser diretamente. Eu estou apontando com a caneta como se vocês estivessem vendo. Para ser diretamente lá no intestino. E, por fim, uma última complicação que eu posso ter é a formação de uma fístula aqui entre a vesícula e entre o duodeno ou a flexura hepática do cólon, são as regiões mais comuns de eu formar essa fístula. E aí, se eu tenho um cálculo grande, esse cálculo pode acabar caindo no intestino, e aí, quando ele cai aqui no duodeno, que ele vai descendo, ele chega até o ilho, e no ilho ele pode não conseguir passar, ali próximo da válvula iliocecal, já que ele vai reduzindo o diâmetro, né? Então, esse paciente vai ter um quadro de abdômen obstrutivo. Como que eu posso diagnosticar? Se eu fizer uma radiografia de abdômen, eu vou identificar que ele tem gás na árvore biliar, além dessa obstrução, né? Então, eu vou verificar também que esse intestino vai estar dilatado. Eu posso utilizar também a tomografia para fazer isso. A depender de onde estiver o cálculo, tipo, se ele estivesse ainda no duodeno, no caso da fístula, eu poderia identificar até com uma endoscopia, né? E o que eu vou fazer nesse paciente? Eu tenho que fazer uma colestectomia também. Eu vou explorar todo o colédoco para analisar se existe algum outro cálculo ali perdido. Eu vou fazer a correção dessa fístula e vou procurar também os cálculos para tirar, né? Já que se ele tiver o ilho biliar, realmente eu tenho que tirar essa obstrução e evitar que outras obstruções sejam formadas. Bom, era isso, acho que agora Isadora pode dar continuidade. Pronto. Deixa eu processar aqui. Tá bom, obrigada. Rodrigo, aí se eu estiver apresentando e cair a internet em algum momento, aí tu me dá um toque no celular, porque eu não recebo notificações de WhatsApp, tá bom? E ao longo da apresentação, gente, eu vou perguntando se vocês entenderam. Então, por favor, não me deixe no vácuo, que eu achei um pouco densa essa parte. Aí, para não confundir, né? Obrigada. Vou apresentar aqui. Tá apresentando, tá? Tá apresentando a tela do Meet. Tá, pronto. Aqui, ficou tela grande, né? Pode começar, deu certinho. Ficou. Pronto, show. Então, pronto, né? Depois de tudo isso que a Tainara falou, a gente tem agora um paciente com diagnóstico de colecistite aguda. O que é que eu faço para esse paciente? Inicialmente, a gente precisa estabilizar esse paciente, a gente precisa fazer uma reposição de líquidos, né? Precisa fazer uma antibiótico terapia, uma analgesia e um monitoramento. Deixa eu passar aqui. Pronto, os antibióticos eu vou explanar um pouco mais na frente, mas só para introduzir um pouco. Ele vai ser de acordo com o grau de gravidade da colecistite, tá? Um pouco mais à frente, a gente vai ver justamente o que o professor falou no início, que a colecistite, ela vai ser dividida em graus, grau 3, grau 2 e grau 1. E a partir disso que a gente vai ter as condutas terapêuticas, tá? Analgesia, mascar os sinais físicos, como assim? Primeiramente, tudo que eu for falar aqui, eu fiz com base no guideline, né, na diretriz de Tóquio, na atualização de 2018, tá? E aí ele vai trazendo, tipo, uma historinha de algumas coisas e por que mudou. Então, eu vou explanando isso aqui. Antes, acreditava que um paciente que chegava com uma dor aguda no abdômen e se você fizesse um analgésico, um opioide, uma morfina, você ia acabar mascarando os sinais daquele paciente, você ia acabar retardando, gente, eu não vejo o chat, eu ouvi um negocinho, mas você vai acabar retardando o diagnóstico daquele paciente. Só que estudos randomizados já comprovou que não, tá? Ele traz um estudo com 2 grandes grupos, um grupo que recebeu placebo e um grupo que recebeu cloridrato de morfina. E aí, no final, os 2 grupos tiveram a mesma taxa de diagnóstico. Então, sim, faz analgesia. E aí, existe até uma controvérsia em relação a isso,
porque alguns autores desencorajam, por exemplo, o Harrison, desencoraja fazer opioides. Por quê? Porque ele acaba provocando uma contração do sphincter Dioder e pode acabar trazendo complicações, né? Um aumento dessa pressão no lume dos ductos biliares. Só que, em compensação, o outro já aconselha, sendo que você tem que tomar os cuidados. O Harrison, por exemplo, ele fala para você preferir anti-inflamatórios, tá? Tem que fazer esse monitoramento do paciente, fazer monitoramento da pressão, da frequência e do volume urinário, tá? E o jejum é indicado principalmente no que se trata de você necessitar fazer uma drenagem de emergência naquele paciente. Então, é essencial que ele esteja em jejum, sim. Eita, que ficou fora da ordem, mas enfim. Só para dizer, em alguns casos, na verdade, em um único caso que a gente vai ver, que o guideline traz um pouco mais na frente, que você não precisa fazer antibiótico terapia de início, você já pode partir logo para a cirurgia, porque a cirurgia é o único tratamento definitivo da colicistite, tá? Mas nos demais casos, na maioria, é aconselhável você fazer antibiótico, porque mesmo que 50% possa não estar com essa infecção, é melhor meio que prevenir do que remediar, tá? E a seleção do antibiótico, o que é que vai me fazer escolher antibiótico X em detrimento de antibiótico Y? Bom, tudo vai depender da microbiologia do local, tá? A gente tem que entender a suscetibilidade dos micro-organismos àquele antibiótico, mas de uma maneira geral, é preferível que a gente escolha antibióticos que tenham uma cobertura gram-negativo e anaeróbico, principalmente no que se tratar de, por exemplo, uma fístula iliobiliar, que aí a gente pode ter anaeróbicos, tá? E sempre lembrando também daquelas bactérias que têm beta-lactamases de espectro estendido, tá? Então, inclusive, em diretrizes dos Estados Unidos, já foi retirada a utilização de penicilinas, mesmo que você seja penicilina combinada com o antibacterolactâmico, né? Por exemplo, ampicilina e subactam. Eles já retirados justamente por essa grande suscetibilidade, né? Dessa incidência de E. coli resistente à beta-lactamase de espectro estendido. Mas, de uma maneira geral, a microbiologia é principalmente E. coli e Klebsiella, perdão. E aqui é uma tabela de um dos artigos guarda-chuvas, diga-se entre aspas, do protocolo lá, da diretriz de Tóquio, onde ele vai trazer uma tabela dos principais antibióticos utilizados. Só que sempre você, não sei se dá para ver, gente. Deixa eu botar tipo assim. Dá para ver, tipo, tem um Czinho, é basicamente, como é que volta? É basicamente ele dizendo que você pode usar, mas tudo depende da microbiologia do local que você está trabalhando, porque a microbiologia lá do Japão, onde foi feito a diretriz, é diferente da microbiologia aqui do Brasil e até mesmo regional, tá? Mas aí, os que são mais utilizados é cefalosporina, de primeira ou terceira geração, associada ao metronidazol, justamente para você ter esse combate dos anaeróbicos, tá? Pronto, isso aqui é muito importante, tá? É isso aqui que vai conduzir o nosso tratamento cirúrgico, diga-se de passagem. A colecistite, ela vai ser dividida em graus. Grau 3, que vai ser o severo, grau 2, moderado, e grau 1, leve. O que é o grau 3? Vejam que essa tabela aqui no título tem TG13. Essa tabela ela foi retirada da diretriz de Tóquio de 2013, tá? E teve alterações em 2018, que eu vou já comentar um pouco sobre. Mas, basicamente, o que se acreditava antigamente é que esses pacientes com o grau 3, eles não eram indicados para fazer uma laparoscopia direta, tá? Você tinha que esperar, sim, tinha que fazer uma colecistectomia tardia. Só que estudos recentes, de 2017, se não me falha a memória, já comprovou que alguns desses pacientes têm, sim, benefício em fazer essa colecistectomia mais cedo. Não precoce, diria, porque você tem que fazer algumas intervenções antes, mas mais cedo. Por quê? Porque algumas dessas disfunções foram ditas disfunções não negativas, que seria o quê? Essa disfunção cardiovascular e renal. E o que é uma disfunção? Um fator preditivo não negativo, ou também chamado de fatores favoráveis. São aquelas disfunções que você consegue facilmente
Facilmente não, mas ela é reversível, você consegue tratar ela, você consegue controlar ela com o tratamento conservador inicial. Diferente do que eles viram justamente em outros pacientes que possuíam o que eles chamaram de preditivos negativos, que eram aqueles pacientes que tinham uma disfunção neuronal, neurológica, respiratória e a existência de icterícia com uma bilirrubina total acima de 2, tá? Esses fatores foram ditos negativos porque esses pacientes, eles apresentavam a maior taxa de mortalidade cirúrgica dentro de 30 dias, tá? Mas, de uma maneira geral, as disfunções orgânicas são a cardiovascular, neurológica, respiratória, renal, hepática e hematológica, tá? E hepática é justamente já associada a esse tempo de protombina, tá? O grau 2, ele é aquele paciente moderado, ele é aquele paciente que ele não tem disfunção orgânica, mas ele tem uma complicação local inflamatória muito intensa, muito grave, que é justamente esses 4 critérios que estão aí. Um elevado número de células brancas, né, acima de 18 mil. Você consegue palpar uma massa nessa região abdominal, tá, do quadrante superior direito. Ele tem uma duração desses sintomas constante por mais de 72 horas. E ele tem uma complicação dessa inflamação local, que seria justamente a colecistite gangrenosa, efizematosa, um abscesso hepático, enfim. Ele tem essa complicação local, ou seja, ele não tem disfunção, mas ele tem uma intensa inflamação local. E quem que é o meu grau 1? O grau 1 é justamente aquele paciente que não é grau 2 nem 3. Ele tem uma colecistite aguda, mas ele não tem nenhuma disfunção orgânica e a inflamação dele é leve. Não tem essas taxas de complicações que a grau 2 tem. E eu posso facilmente fazer a cirurgia nele sem um risco de complicação. Vocês entenderam isso aqui? Oi? Sim. Show. Sim, amiga, tá tranquilo. Ótimo. Sim. Obrigada, gente. Me responda, senão eu vou ficar muito triste. Ok, então eu já determinei o grau de gravidade da colecistite. E agora, qual é o meu próximo passo? Eu já vou fazer a cirurgia, eu já sei que meu paciente é grau 2, então vou lá e faço uma cirurgia. Não, porque a gente entendeu a gravidade da doença, da colecistite aguda, daquela doença que levou ele a procurar atendimento, mas a gente não sabe qual é a condição, o estado geral dele e das doenças adjacentes que ele tem, porque tudo isso vai interferir no risco cirúrgico desse paciente. Então, eu tenho que analisar isso também para poder decidir a minha conduta, tá? E aí, eu vou utilizar 2 critérios para decidir essa conduta. O ASA, que eu acho que muitos já conhecem, né? Que é a classificação do Colégio Americano de Anestesiologia, para ver esse estado geral, esse estado físico geral do paciente. Ele vai ser dividido justamente em 6, tá? Sendo que o 6 é aquele paciente que ele já teve uma morte cerebral e está ali basicamente para fazer um transplante para retirada de órgãos. E o 1 vai ser aquele meu paciente... Onde é que liga o laser aqui, meu Deus? Aqui. E 1 vai ser aquele paciente que ele está saudável, ele não fuma, ele bebe o mínimo, mesmo ou não bebe, tá? E aqui já começa a complicar entre o 2 e o 5. O 2 já é aquele meu paciente que ele tem uma doença sistêmica, mas é uma doença sistêmica que não interfere na limitação funcional dele, não causa limitações funcionais. Então, é uma doença sistêmica que ela está controlada, por exemplo, uma diabetes e uma hipertensão que está controlada, tá? O 3 já vai ser aquele meu paciente que tem essa disfunção sistêmica, mas ela já é mais grave, ela já tem a capacidade de interferir na funcionalidade daquele paciente. Por exemplo, uma diabetes mellitus e uma hipertensão não controlada, tá? O 4 já vai ser aquele meu paciente que ele tem essa doença sistêmica severa e está em constante risco de vida, tá? Por exemplo, um paciente que teve recentemente um infarto agudo do miocárdio, um AVC, tá? E o 5 vai ser aquele meu paciente moribundo, aquele paciente que eu não tenho expectativa de vida para ele, tá? Aquele paciente, por exemplo, como diz aí, que pode sofrer sofreu uma ruptura de aneurisma abdominal ou torácica, tá? Então, eu tenho que utilizar esses critérios do ASA, do Colégio Americano de Anestesiologia, tá? Para conseguir também definir o risco cirúrgico desse paciente, não só o grau da colecistite. Outro critério utilizado é os índices de comorbidade de Charlson, não sei como é que fala esse nome, mas enfim. O que ele vai fazer? Basicamente, ele vai calcular
as doenças, as patologias adjacentes que o meu paciente tem, para que, a partir disso, eu consiga definir o índice de mortalidade a longo prazo, tá? Algumas doenças vai ter pontuação 1, outras 2, outras 3, outras 6, tá? E à medida que o score, que é esse somatório dessas patologias, aumenta, eu vou ter um aumento dessa taxa de mortalidade, tá? Não sei se dá para ver, mas eu vou aumentar aqui. Pronto. Essas são as patologias, né? Por exemplo, um infarto do miocárdio, uma demência, uma doença pulmonar crônica, tá? Um diabetes, mas que não é complicado. O 2, eu já vou ter aquele diabetes mellitus, que ele vai ter uma disfunção de órgão-alvo, né? Ele já tem, por exemplo, também qualquer tumor sólido, uma leucemia. O 3 já é aquele meu paciente que ele tem uma doença severa ou grave no fígado. E o 6, por exemplo, já é aquele meu paciente metastático, né? Ou que tem AIDS. Então, tudo isso eu tenho que levar em consideração para definir a conduta para o meu paciente, que a gente vai ver um pouco mais à frente os fluxogramas, tá? Os algoritmos da diretriz. Dito isso, eu entendi como calcular, como classificar, diga-se de passagem, o meu paciente. E aí eu vou para a técnica cirúrgica. Qual técnica cirúrgica eu vou optar? E é justamente um dos questionamentos que a diretriz traz. Será que a laparoscopia, né, é realmente melhor do que a cirurgia aberta? E a resposta que ele me dá é justamente isso. Sim, ele recomenda, é melhor a gente fazer a laparoscopia no lugar da cirurgia aberta. Mas claro que cada caso é um caso e a gente tem que entender isso, tá? E quais seriam as vantagens? E por que ela é melhor? Porque não adianta só você dizer que é melhor, eu tenho que entender o porquê. Primeiramente, porque ela é uma cirurgia menos invasiva, né? Como uma cirurgia menos invasiva, a incisão é menor, né? E a dor, consequentemente, nesse meu paciente é menor. O tempo de internação vai ser menor, a recuperação do meu paciente vai ser mais rápido e a qualidade de vida do meu paciente vai ser melhor. E aí surge outro questionamento. Ok, tenho tudo isso de vantagem, mas não seria uma técnica mais cara? Uns aparelhos mais caros? Sim, de fato, tem um maior custo cirúrgico. Entretanto, quando você pega e soma o todo, quando você associa com esse tempo de internação menor, com esse paciente que ele tem a capacidade de voltar para as suas atividades de vida mais rápido, você entende que o custo geral dele ficou mesmo, né? Mas, na verdade, é mesmo menor. É menor, tá? De uma forma geral. Entretanto, né? O que a gente tem que entender é que nem sempre nem nunca na medicina, né? Cada técnica cirúrgica por paciente tem que ser individualizada, porque a gente tem que entender o risco cirúrgico dele, porque tudo aqui é visando a segurança dele, tá? Então, não é para todo mundo que a laparoscopia vai ser melhor, mas no algoritmo, de maneira geral, ela é sim preferível, tá? E eu não adentrei muito na como fazer a técnica mesmo, eu ia trazer vídeos, mas eram muitos longos, de 20, 14 minutos, aí depois vocês assistem no YouTube. Mas, basicamente, né, coloca-se 4 trocantes, sendo o supraumbilical para o laparoscópico, né, e os outros para manipular a cirurgia mesmo. Se eu não me engano, esse aqui é de 10 milímetros e os demais pode ser de 5 milímetros, tendo pelo menos um de 10 milímetros também, para auxiliar principalmente na retirada, por exemplo, dos pontos, né, da sutura, da linha. Ok, mas eu tenho complicações na laparoscopia? Tenho sim. Só que essas complicações, elas já estão sendo cada vez mais diminutas. A partir do momento que eu entendo como faz, que eu sei manipular, eu consigo evitar essas complicações. Porém, quando ela surgiu, quando a laparoscopia surgiu, se eu não me engano, em 1980, essas complicações eram muito grandes, porque era uma técnica nova que ninguém sabia manipular direito, então o risco de você lesar a árvore biliar, de você perfurar a bile, perfurar a vesícula, fazer um vazamento de bile, perfurar órgãos adjacentes, como o fígado, ou vasos sanguíneos e causar hemorragia, se você não controlar, se não identificasse isso durante a cirurgia e conseguisse controlar, como, por exemplo, uma cauterização, uma clipagem, o paciente vinha, sim, a complicar. Só que o que se sabe hoje em dia é que, com o avanço da tecnologia, né, com o entendimento melhor das técnicas e com a experiência do cirurgião, isso aqui é bastante baixo. Por exemplo, a lesão da árvore biliar ocorre basicamente quando se tem uma variação anatômica, e aí não tem uma compreensão tão bem, ou quando está muito, muito inflamado, ou fibrosado, diga-se de passagem, tá? E uma alteração interessante, que também já
já está pouco, acontece pouco, digamos assim, justamente por essa compreensão da técnica, é justamente essas alterações fisiológicas em resposta ao pneu peritônio, porque na laparoscopia é colocado gás, né, dentro do peritônio, e o gás é o CO2, porque é um gás não inflamável e facilmente difundido pelo tecido, né? E aí você acaba provocando um aumento dessa pressão intraperitoneal. E o que isso vai provocar para o meu paciente? Você pode provocar uma compressão da veia cava inferior, por exemplo, e isso aí vai acabar comprimindo e diminuindo o retorno venoso, causando uma hipovolemia. Ou você pode também empurrar o diafragma para cima, justamente devido a esse aumento da pressão intratorácica, e causar um quadro pulmonar restritivo. Então, eu tenho um paciente que eu estou colocando CO2 nele, mas ele está com uma restrição respiratória, ou seja, ele não está conseguindo eliminar da maneira adequada esse CO2, e aí eu gero uma acidose respiratória no meu paciente. Então, era basicamente isso, as complicações, mas como eu falei, a partir do entendimento da técnica e da experiência do cirurgião, isso está diminuindo bastante. Tá dando para entender? Eu estou falando muito rápido, porque às vezes eu me empolgo e falo muito rápido. Tá dando. Ótimo. Tá dando. Obrigada. Pronto. E aí, só um instantinho, eu beber aqui água. E aí surge um novo questionamento. Ok, eu entendi que a laparoscopia é melhor na maioria dos casos do que a cirurgia aberta. Mas quando que eu faço ela? Precocemente ou tardiamente? Então, o que se sabe atualmente é que se o meu paciente ele não tem risco cirúrgico, é preferível que eu faça essa cirurgia precocemente, independente do tempo que passou. E o que é dito precoce, né? Ele divide precoce em 2 grandes grupos, mas eu esquematizei basicamente assim, que é dentro de 72 horas do início da apresentação à admissão, até no máximo uma semana, que é justamente esses 2 grupos, dentro das 72 horas ou até no máximo uma semana, tá? E por que eu não faço mais uma colecistectomia tardia? Porque antes tinha-se um entendimento de que se fazer uma colecistectomia tardia era melhor, esfriar esse processo inflamatório era melhor. Só que não é, porque você pode acabar provocando nesse paciente, enquanto ele espera para a cirurgia, novos episódios de inflamação, e aí ele vai ter um tecido que vai dar constantemente cicatrizando, constantemente gerando uma fibrose, e isso acaba dificultando a cirurgia, trazendo um maior risco cirúrgico. E aí, por meio de pesquisas, né, fazendo sempre essas comparações da precoce e da tardia, a gente entende que a precoce é preferível, porque reduz custo, reduz permanência hospitalar, reduz a necessidade do meu paciente precisar de tratamentos adicionais e reduz também a necessidade de eu precisar fazer uma cirurgia de emergência nesse meu paciente devido a esses sintomas recorrentes enquanto ele espera, tá? Então, atualmente, sabe-se que é preferível, na maioria dos casos, uma cirurgia precoce. Ok, mas aí vai ter casos que eu não posso fazer a cirurgia precoce no meu paciente, porque ele está muito complicado e aí se eu fizer, não vai dar certo, digamos assim. E aí, nós temos uma nova técnica, né? Um outro procedimento que ajuda a aliviar esse quadro inflamatório do paciente enquanto ele não está preparado, enquanto ele não tem essa estabilização adequada para fazer a cirurgia, que é justamente a drenagem transhepática. Que é justamente para esses fins terapêuticos em pacientes que tiveram complicações ou comorbidades. Por quê? Estudos, né, no Japão e Taiwan, em 2017, mostraram um risco de mortalidade maior em pacientes que têm grau 1 ou grau 2, lá daquela tabelinha que eu mostrei, com o CCI. O que é CCI? É justamente o índice de comorbidade do Charlson, não sei como é que fala o nome dele, acima de 6, acima ou igual a 6, e o índice de massa corporal menor do que 20. Tá? Eu tenho uma maior mortalidade nesses meus pacientes se eu fizer a cirurgia precocemente. E em pacientes também que têm justamente aqueles fatores preditivos negativos, repetindo, fatores preditivos negativos, icterícia, neuropatia craniana ou disfunção respiratória no paciente grau 3. Então, nesses pacientes é preferível que eu não faça a cirurgia de início, justamente por esse risco de mortalidade. E aí é nisso que a drenagem transhepática percutânea ganha força, justamente para esses pacientes que a gente tem que evitar essa cirurgia precoce, tá? Como vocês podem ver aqui a imagem ao lado,
é por esse catete aqui, o pigtail, né, o rabinho de porco, e é justamente transhepático, tem que ter essa passagem aqui pelo fígado, numa tentativa de evitar vazamento da bile, tá? Pro peritônio. Ok, eu entendi que tem pacientes que eu não posso fazer a laparoscopia de início, que eu faço a drenagem transhepática, mas eu também entendi que a cirurgia é o único tratamento definitivo, então em algum momento eu vou ter que operar esse meu paciente. Quando? Qual que é o melhor momento para fazer a drenagem desse meu paciente? E aí é justamente isso que a diretriz traz. É uma pergunta para pesquisas futuras, porque atualmente ainda é muito controverso, não se sabe ainda qual o melhor momento de fazer essa colicistectomia. Só que tem alguns estudos que cada um tem a sua vertente, né? Por exemplo, tem um que ele traz que visando fatores de volume de sangramento, né, de tempo de operação, da necessidade de uma conversão para uma cirurgia aberta e uma incidência de complicação, o ideal é eu fazer entre 4 e 6 semanas. Mas tem outro estudo que mostra que, na perspectiva do custo, é melhor eu fazer precoce. E ainda está num embate muito grande, não se sabe ao certo. Porém, quem vai definir o momento ideal, de acordo com a individualização do meu paciente, é justamente o médico. Ele vai ver o paciente como um todo e vai decidir qual vai ser o momento ideal para ele fazer essa colicistectomia. E aqui, já chegando no finalzinho, é uma das partes mais importantes, que é justamente os fluxogramas de prosseguimento desse paciente, de como fazer o manejo desse paciente, tá? Então, o meu paciente, grau 1, meu paciente leve, tá? Que tem o CCI, o Índice de Comorbidade de Chagas, não sei falar o nome dele mais uma vez. 5 ou menor que 5, e o ASA 2 ou menos, tá? Eu posso já ir diretamente fazer a cirurgia do meu paciente sem nem mesmo precisar fazer uma antibiótico terapia, sem nem mesmo fazer um suporte geral nesse meu paciente, tá? A diretriz assegura você disso. Mas se eu tenho esse paciente que está com grau 1 e ele já tem um CCI mais alto, de 6 ou mais, e um ASA de 3 ou mais, o que é o ASA 3 ou mais mesmo? É aquele paciente que tem uma doença sistêmica grave com limitação funcional. Nesse meu paciente, eu preciso fazer antibioterapia, eu preciso fazer o suporte e deixar ele em observação para ter essa estabilização hemodinâmica para que eu possa fazer a cirurgia, tá? Esse deltazinho aqui é basicamente dizendo que se tiver complicações, você vai ter que fazer a cirurgia aberta, né? Ter que fazer essa conversão da laparoscopia para a cirurgia aberta. O fluxograma do grau 3, ou do grau 2, perdão, que é o moderado. Aqui, independentemente do qualquer coisa do paciente, se ele é grau 2, eu vou fazer sim antibiótico terapia, eu vou fazer sim esse suporte geral. E ainda é preferível que antes da antibiótico terapia eu faça uma hemocultura, tá? Ok. E aí eu tenho um local de cirurgia adequado, eu tenho equipamentos adequados, tá? E eu tenho um paciente que respondeu bem aqui. Eu tenho um paciente, que é esse quadradinho aqui, que respondeu bem ao antibiótico e ao suporte, teve sucesso, e ele tem um CCI baixo e um ASA baixo. Então, eu já posso fazer a cirurgia do meu paciente, seja de urgência ou precocemente, tá? Mas se eu tenho aquele paciente que ele respondeu, o alfazinho, ele respondeu ao suporte do antibiótico, mas o CCI dele e o ASA é mais alto, aí eu já vou precisar atrasar um pouco mais essa cirurgia, e às vezes é até preferível fazer uma cultura da bile, tá, nesse meu paciente. Vou ter que fazer um atraso dessa cirurgia, botar para uma cirurgia eletiva. E aí eu também tenho aqueles meus pacientes que falharam, tanto com antibiótico como com suporte. E aí o que é que eu vou fazer é justamente aqui que vai entrar aquela drenagem transhepática percutânea. É aqui que eu vou fazer ela como uma medida de suporte, de tentar ter uma estabilização desse meu paciente antes da cirurgia, tá? E por fim, mas não menos importante, o grau 3, tá? Aí aqui é um pouquinho mais complexo. Vamos lembrar lá daqueles fatores negativos preditivos. Fatores preditivos negativos, que são justamente disfunção neurológica, disfunção respiratória e icterícia. Se o meu paciente não tem esses fatores e não tem esse FOSF, que é o que? Justamente aqueles fatores favoráveis que eu falei, disfunção cardiovascular, disfunção renal, que é facilmente controlável,
eu posso, se eu tiver um centro, né, de cirurgia avançada e o meu paciente estiver com um ASA bom, né, com o UPS, que é o ASA bom, eu posso fazer a cirurgia cedo. Tá vendo como algo já mudou em relação a 2013, porque antes não podia. Aqui eu já posso. Porém, se o meu paciente, ele tá com esse ASA ruim e eu não tenho um suporte, um centro cirúrgico, uma UTI boa, avançada, para dar esse atendimento para esse meu paciente, eu já não vou fazer a cirurgia, porque se ele complicar, eu não vou ter como resolver, diga-se de passagem, tá? E, ao mesmo tempo, eu também posso ter aquele paciente que tem os fatores preditivos negativos presentes, com ou sem os fatores favoráveis. Tanto nesses, como nesse paciente aqui que está ruim, e eu não tenho centro cirúrgico, eu vou fazer a drenagem transhepática percutânea visando uma estabilização desse paciente, uma melhora desse meu paciente, tá? E aí, se meu paciente melhora, evolui com um ASA bom, eu posso fazer a cirurgia eletiva com um atraso. Se ele não melhorar, eu vou ter que observar. E é basicamente isso. E aqui foi a continuação do caso clínico que a Tainara colocou, né? Que aí nessa paciente que ela falou, for indicado antibiótico terapia, lembra, sempre tem que estabilizar o paciente. Antibiótico, analgesia, não vai deixar o paciente sentindo dor. E nutrição intravenosa, né? Em alguns casos. Além da suspensão oral, jejum, visando a melhora clínica do paciente para posteriormente fazer a colecistectomia via videolaparoscopia como tratamento definitivo, procedimento indicado em função do elevado risco de crises recorrentes e complicações. Certinho? Aí aqui tem alguns flashcards. Tainara, você quer que eu apresente aqui ou você quer botar aí? Pode continuar, né? Tem problema. Pois vai, pode seguir. Oi, gente. Tá bom. Beleza. Então tá, a gente trouxe esses flashcards para poder fazer uma revisãozinha rápida, né? Então, se vocês puderem contribuir aí no chat, falando. Bom, primeiro quais são as manifestações mais características da colecistite aguda? Se vocês forem pensando, pode ir jogando aí, que depois a gente vê se deu certo. Mas no flashcard tem 4. Tu lê aí no chat. Eu não vejo, né? Vamos lá, falaram febre, dor em quadrante superior direito, vômitos e náuseas, Show. leucocitose, radiação do dorso, sinal de Murphy. Tcharam! Olha aí, todo mundo muito bem. Então, a gente pode ter essa dor intensa e persistente em hipocôndrio direito, com possível irradiação para epigástrio, para ombro, região interoscapular. Também náuseas e vômitos, essa dor, a palpação do hipocôndrio direito, e eu posso ter também o sinal de Murphy. Show. Ai, peraí, travou aqui. Pronto, passou. Mais um. Quais são os possíveis diagnósticos diferenciais da colestite aguda? O que eu posso pensar aí que pode me confundir? Pancreatite aguda, úlcera perfurada, outra pancreatite, colangite. Show. Pronto, além desse, quase tudo de abdômen agudo. Então, além desse, eu tenho hepatite, abscessos hepáticos, vou falar na ordem. Úlcera péptica perfurada, realmente. A hepatite, abscessos hepáticos, realmente. Colangite, pancreatite aguda também estava. Além dos mais extrahepáticos, né? Pneumonia de base direita ou uma isquemia de miocárdio no paciente aí que não tem sintomas tão típicos. E quais são as complicações que a gente pode ter dessa colestite aguda? Gangrena. Vamos lá, são 4. Fístula, perfuração, infecção, síndrome de Mirise, abscesso. Show. Ai, peraí. Passou. Isso aí, então a gente pode ter a colestite aguda gangrenosa, pode ter a enfisematosa,
uma síndrome miríase ou uma fístula que pode culminar no ilho biliar, né? E por último, esse aí é com vocês, Tata. Qual o tratamento do paciente com colecistite aguda? Aí tu lê aí pra mim, por favor, que eu não consigo ver. Chato. Sim, Vamos, sim. gente. Por favor, senão eu vou ficar muito triste. Hidratação, antibiótico, cirurgia. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Analgesia, monitoramento. Isso aí, show. Obrigada, gente. Reposição, analgesia, antibioterapia, o monitoramento, né? E aí, quando você avaliar todo aquele grau de gravidade, o índice de Charlson e o ASA, né? Ver o fluxograma e fazer a colecistectomia, porque o tratamento definitivo é a cirurgia, é a retirada da vesícula, a colecistectomia. Aqui as referências.